Descobrimento do Brasil. Aprendemos na escola que em 22 de abril de 1500, uma grande expedição liderada por Pedro Álvares Cabral avistou pela primeira vez as terras que hoje conhecemos como Brasil. Esta data marca o início de uma nova era na história do nosso país, que até então era habitado por diversas nações indígenas. A jornada que levou ao descobrimento do Brasil começou meses antes, em 9 de março de 1500, quando Cabral partiu de Portugal com uma frota de 13 navios. A missão oficial era alcançar as Índias, seguindo a rota de Vasco da Gama, contornando o Cabo da Boa Esperança. No entanto, ventos e correntes desviaram a frota para o oeste, levando-os a encontrar uma nova terra, que inicialmente foi batizada de Ilha de Vera Cruz. O primeiro contato entre os europeus e os nativos foi pacífico. Os portugueses encontraram grupos indígenas, provavelmente tupiniquins, que viviam em harmonia com a natureza e tinham uma cultura rica e diversa. Cabral e seus homens registraram a generosidade dos nativos e as paisagens exuberantes, mas também enxergaram no Brasil um potencial econômico, principalmente pela exploração do pau-brasil, uma madeira de grande valor na Europa. Em pouco tempo, o baixamento do Brasil foi relatado a Portugal e despertou o interesse da coroa portuguesa em explorar e colonizar essas novas terras. No entanto, é importante lembrar que, para os povos indígenas, essa descoberta significou o início de um período de grande transformação, marcado pela imposição de uma nova cultura, pela escravidão e pela perda de suas terras. O descobrimento do Brasil é um marco na história não só do país, mas também na história mundial, representando o início do período colonial no Brasil e uma importante expansão do Império Português. Essa data carrega consigo reflexões sobre identidade, colonização e as complexas relações que se desenvolveram entre os europeus e os povos nativos. No entanto, parece que não foi bem assim. A ideia de que o descobrimento do Brasil não foi um acidente, mas sim uma ação intencional, tem ganhado força entre alguns historiadores e pesquisadores. Essa tese questiona a narrativa tradicional de que a frota comandada por Pedro Álvares Cabral teria chegado ao Brasil de forma acidental, desviada por ventos inesperados em sua rota para as Índias. No final do século XV e início do século XVI, as nações europeias estavam engajadas em explorar novas rotas comerciais. Portugal, sob o comando do rei Dom Manuel I, estava particularmente interessado em alcançar as Índias para estabelecer um lucrativo comércio de especiarias. Vasco da Gama havia completado com sucesso essa rota em 1498, contornando o Cabo da Boa Esperança, na África, e chegando a Calicut, na Índia. No entanto, a expansão marítima portuguesa não se limitava ao Oriente. O Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 entre Portugal e Espanha, havia dividido o mundo em duas partes, com Portugal obtendo os direitos sobre as terras a leste dessa linha, o que incluiria uma parte das Américas ainda não explorada. Muitos historiadores argumentam que os portugueses já tinham conhecimento prévio da existência de terras a oeste do Atlântico e que a expedição de Cabral foi planejada para explorar e reivindicar essas terras dentro dos limites estabelecidos pelo tratado. Alguns indícios sugerem que o desvio para o Brasil foi, na verdade, intencional. Há especulações de que os portugueses já tinham conhecimento sobre terras a oeste, possivelmente obtido através de navegadores anteriores, como Duarte Pacheco Pereira, que teria explorado a região antes de 1500. O caminho seguido por Cabral é considerado atípico para uma viagem direta às Índias. A frota se afastou consideravelmente da costa africana, navegando em direção ao oeste, o que poderia indicar um objetivo deliberado de encontrar terras na América do Sul. A descoberta de novas terras era de enorme interesse para Portugal, tanto do ponto de vista econômico quanto estratégico. Estabelecer uma presença nas novas terras garantiria mais recursos e fortaleceria a posição de Portugal no comércio mundial. O reconhecimento de terras a oeste da linha do tratado seria crucial para assegurar os direitos de Portugal sobre essas novas descobertas, evitando conflitos com a Espanha. Com base nesses argumentos, a teoria do descobrimento intencional sugere que Portugal já tinha um plano estratégico para reivindicar o território que hoje conhecemos como Brasil. Isso implicaria que a chegada de Cabral ao Brasil foi uma missão deliberada, planejada para expandir o território português no Novo Mundo e garantir acesso a novos recursos.